Pensa, eu não pude chegar, eu não falei? Está ouvindo a pregação e pode ouvir novamente. Pastor, dá para o microfone? Obrigado, pastor. Tem sido uma bênção, senhor. Seja uma bênção. Vontade. Boa noite, meus queridos. Boa noite, pastor. Noite de festa, amém? Amém. Bênção, a igreja crescendo para a glória do Senhor. Isso alegra meu coração, ver o que Deus está fazendo aqui em Boituva através dessa igreja. E eu quero agradecer, pastor, aos pastores, né, aqui na igreja, o pastor Lúcio, o pastor Fábio, minha gratidão pelo convite, minha gratidão à igreja pelo carinho, pela consideração. Peço suas orações. Orem por nós, por favor. Orem pelos nossos desafios. A batalha é grande aqui, também é grande lá, e em todo lugar onde o povo se reúne para honrar verdadeiramente a Deus. Então que possamos estreitar os laços, o companheirismo. Nossa igreja é parceira, o ministério do pastor Lúcio, e o nosso desejo é ver Cristo sendo exaltado. Amém. Na vida dos irmãos e o evangelho prosperando nesta região para a glória de Deus. Minha gratidão de todo o coração. Logo após o culto, retornaremos para São Paulo amanhã, as responsabilidades, os desafios, e sempre confiando na bondosa, maravilhosa graça do Senhor. Eu peço a você que fique em pé, por favor, e abra sua Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 9. Crianças até 9 anos podem ir para o cultinho, tá bom? Crianças podem ir para o cultinho até 9 anos. Vamos lá. Culto infantil. Segundo Samuel 9. E vamos pensar sobre a maravilhosa graça de Deus. Se houver alguém sem Bíblia ao seu lado, junte-se com essa pessoa para que juntos acompanhemos a leitura da maravilhosa palavra de Deus. Versículos de 1 a 4. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ó Deus, o Senhor nos abençoe na meditação da Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus, o Senhor me ajude, meu Deus, a transmitir a Tua palavra, meus irmãos, amigos, a recebê-la. É a minha oração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A maravilhosa graça de Deus. A Bíblia é um livro de arquétipos. O que isso significa? Significa que a Bíblia fala de Deus, fala sobre determinados seres humanos, os personagens da palavra de Deus, mas não só fala sobre essas pessoas, mas fala sobre a humanidade, fala sobre a nossa humanidade, fala sobre mim e fala sobre você. Por isso não é incomum, quando lemos as Sagradas Letras, nós observamos pessoas, palavras, atitudes, e nós nos identificamos, nós nos vemos. É como se a Bíblia fosse um espelho para o qual nós olhássemos, e toda vez que lemos a Bíblia, acabamos lendo a respeito de nós. Acabamos percebendo
situações que nós já passamos, revivendo experiências que nós vivemos. Acabamos nos identificando e nos erros e acertos dos personagens bíblicos, nós também nos identificamos. E podemos então ver que a Bíblia é um livro de Deus para o homem, a fim de ajudar o homem, a fim de apresentar ao homem a solução para o maior de todos os seus problemas, que é o pecado. O pecado que separa o homem de Deus, o pecado que é o salário, ou melhor, que tem um salário alto, que é a morte. A história de Davi é muito conhecida. Ele que enfrentou o gigante Golias, ele que era um homem com o coração segundo o coração de Deus. E Davi só tinha um coração segundo o coração de Deus, porque Deus é Deus apesar do homem. Deus é Deus apesar de mim. Deus é Deus apesar de você. E o nosso Deus é um Deus de toda graça. O mesmo Davi assim exclamou: a tua graça, a tua benignidade é maior que a vida. Davi conhecia a graça de Deus. Davi vivia a realidade da graça de Deus e viveria pelo resto da sua vida as expressões abençoadas, pontuais, maravilhosas da graça do Eterno em sua vida. E esse momento da história de Davi é um momento importante, porque ele é o atual rei de Israel. E ele vai se tornar o mais ilustre rei em Israel. E Saul era um grande inimigo de Davi, como nós sabemos. Ele era o rei anterior e, movido por carnalidade, por ciúme, por inveja, Saul odiava Davi e tentou matar Davi algumas vezes. Davi, por sua vez, teve a oportunidade de matar Saul, mas não o fez, porque entendia que Saul era o ungido do Senhor, e quem trata do ungido do Senhor é o Senhor que o unge. Então Davi não se via no direito de fazer justiça com as suas próprias mãos, ou de vingar-se matando a Saul. Davi tinha um grande amigo, que por ironia era filho deste rei impiedoso, Saul. Saul era um homem imponente, o homem mais alto de Israel, em altura, batia nos ombros de Saul. Saul era um homem alto, imponente, mas tudo aparência, por dentro um coração adoecido, um coração distante de Deus. Davi era amigo de Jonatas, um dos filhos de Saul. Teve uma amizade muito próxima, realmente eram amigos verdadeiros. E numa batalha contra os filisteus, Saul e seus 3 filhos foram mortos lá no Monte Gilboa. Essa notícia varreu Israel. Davi era o rei, Davi tornou-se o rei, e quando a ama de um dos filhos de Jonatas, chamado Mefibosete, alguma irmã grávida aí? Alguma irmã grávida? Querendo um nome bonito para um menino? Mefibosete, não é lindo? Ela pegou Mefibosete nos braços, porque ele era ainda pequeno, e apressou-se para fugir. Na mente daquela mulher, o novo rei mandaria matar todos os descendentes da família real antecessora. E na pressa para fugir, ela tropeça, o menino cai de mau jeito, tem uma fratura nos 2 pés e fica paralítico. Ele vai para um lugar muito distante de Jezreel, onde ele morava. Ele é levado para um local longínquo chamado Lodebar. Lodebar significa, dentre outras coisas, a terra do silêncio, ou a terra do esquecimento. Um lugar muito distante, um lugar pobre, um lugar de pessoas desvalidas, um lugar de miséria,
um lugar de dificuldades, um lugar de exílio. E lá, Mefibosete cresceu. E a história nos diz que ao assumir o trono, Davi quer honrar a Jonatas. Davi quer honrar a família real que o antecedeu. E essa história de Davi com Mefibosete muito bem ilustra como um bom arquétipo daquilo que é a graça de Deus em relação a nós. Aquilo que vimos manifestado aqui no batismo, a expressão da graça de Deus salvando vidas. Aquilo que veremos ainda hoje na celebração da ceia do Senhor é um arquétipo, é um símbolo da graça redentora de Cristo, manifesta naquela cruz, quando Jesus derramou seu sangue por amor a nós, para que todo aquele que nele, Cristo, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Davi manda que busquem esses descendentes da família real, e de Jonatas especialmente. Esse ex-servo de Saul chamado Ziba dá a conhecer a Davi da existência de Mefibosete, e então Davi manda que eles busquem Mefibosete e o tragam para viver no palácio. Bom, vamos pensar sobre isso. Dentro dessa história de Davi com Mefibosete, a história da maravilhosa graça de Deus. Uma igreja só é vitoriosa porque ela está debaixo da graça de Deus. Amém? Amém. É só por isso. Nós só somos o que somos, como disse o apóstolo Paulo, pela graça de Deus. Amém. Então, 3 lições fundamentais sobre a maravilhosa graça de Deus. A primeira é a que diz que não foi você que encontrou a graça de Deus, mas foi a graça de Deus que encontrou você. Isso é significativo. Por quê? Porque nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Assim como Davi toma a iniciativa de ir em busca de Mefibosete, assim Deus tomou a iniciativa de vir atrás de nós, de vir buscar-nos, em vir salvar-nos. O Senhor Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A obra de Cristo na cruz não é uma obra que gera necessariamente uma prosperidade física, não é uma obra que gera necessariamente saúde física, mas a obra de Cristo na cruz é uma obra redentiva, é uma obra redentora, é uma obra salvadora. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos como ovelhas sem pastor, indo para o precipício. A nossa vida estava condenada, e uma condenação eterna, uma condenação ao inferno. Mas o Senhor Deus nos amou, e Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, e por nossa causa Ele derramou o seu sangue. Antes que você amasse a Deus, tenha certeza, Jesus amou você primeiro. Eu disse esses dias que esse amor é um amor que ama apesar de si, grandioso, perfeito como era Jesus e como é o Senhor e Salvador Jesus, mas ainda assim Ele se dignou a amar-nos. Um amor que ama apesar de nós, pecadores, pequenos, limitados, frágeis, incoerentes, cheios de questões, cheios de complexidades. Ainda assim, esse Deus que é rico em perdoar, que é grande em amor, veio até nós, falou de seu amor, provou o seu amor, derramando o seu sangue naquela cruz. Um amor que ama até as últimas consequências. Jesus deu a vida naquela cruz, Ele se entregou naquela cruz, Ele nos amou até o fim. Sim,
Não foi você que encontrou a graça de Deus, mas foi a graça de Deus primeiro que encontrou você. Louvado seja o nome do Senhor. Vai, Ziba, vai até Lodebar, vai até a terra do esquecimento. E assim Jesus me encontrou. Eu nasci em um lar cristão. Eu vivi dentro da igreja por 11 anos e eu não era salvo. Muitas vezes eu tive certos pesadelos. 2 pesadelos recorrentes e mais frequentes na minha vida. Primeiro, eu sonhava que Jesus estava voltando e eu via minha mãe subindo. Eu via os crentes da igreja que frequentávamos subindo para o céu ao encontro de Jesus e eu não. Eu acordava aos prantos, acordava em pânico e corria ofegante para a cama dos meus pais, abraçava minha mãe e dizia: o que está acontecendo? Um outro sonho recorrente que eu tinha, irmãos, era que eu estava no inferno, ouvindo os sons, os ruídos, os lamentos, os murmúrios, os gritos de dor, os pedidos de socorro. Eu sonhava que estava no inferno, acordava ofegante, morrendo de medo, corria para o quarto da minha mãe. Mas um dia, no dia 15 de novembro de 1981, era um culto comum, mas para mim, aquele culto foi o dia mais especial da minha vida. Um seminarista estava pregando a palavra de Deus, eu estava no último banco, e eu ouvi o Evangelho de Jesus, eu entendi que Cristo me amava, eu entendi o plano da salvação, eu tinha roupa de crente, eu tinha as Bíblias de crente, eu cantava os hinos dos crentes, eu tinha nome de crente, eu frequentava uma igreja de crente, mas eu não conhecia ao Senhor. E naquela noite, quando eu me dei por mim, eu já estava à frente, atendendo a um convite. Irmãos, quando aquele culto terminou, eu fui e sentei ao lado de minha mãe e eu caí num choro, mas um choro copioso, eu não conseguia parar de chorar. As pessoas passavam e diziam: o que está acontecendo com o garoto? O que foi com o menino? E a minha mãe dizia: é Cristo, é Jesus, Ele entregou a vida a Jesus Cristo. Eu tinha 11 anos de idade. A minha vida foi transformada. Amém. A graça de Deus me encontrou e me transformou. E eu louvo a Deus por essa maravilhosa e bendita graça. Como é que Cristo pôde me amar? Eu não sei. Mas eu recebo com alegria e gratidão este amor e a maravilhosa graça de Deus. Amém. Mas em segundo lugar, a segunda verdade que eu quero compartilhar é a que diz que a graça de Deus é tão poderosa que supera o seu passado de deficiências. Deus trouxe Mefibosete, agora já adulto, de Lodebar para o palácio. Mefibosete haveria de viver com o rei, haveria de ter uma vida palaciana, agraciado pelo rei, uma expressão da graça do rei, um favor imerecido que o rei estava prestando àquele órfão, um garoto que cresceu aleijado, um garoto que cresceu com limitações, quem sabe um garoto que cresceu com traumas, com questões mal resolvidas na alma. Você sabe como crianças são puras, mas crianças também podem ser muito cruéis. O que a gente conhece como bullying hoje em dia, isso sempre aconteceu, a vida toda. Crianças podem ser muito cruéis e podem deixar marcas na alma, no coração da gente, marcas que podem nos acompanhar até a vida adulta ou por toda a vida. Isso pode acontecer se nos deixarmos escravizar por esse tipo de coisa.
Quem sabe Mefibosete era alvo de zombaria, lá na terra do esquecimento onde cresceu, lá em Lodebar, quem sabe fora alvo de zombaria, de brincadeiras, de chocarrices, quem sabe? Nós não podemos imaginar. Mas o fato é que agora ele está no palácio real. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando o rei assentado na mesa real, com seus filhos. Ali está a corte para o banquete. E o rei esperando pacientemente. E de repente, quem sabe um filho dissesse para ele: pai, o senhor não vai orar para a gente comer? Já estamos todos aqui. E o rei respondendo e dizendo: calma, ainda não. Ainda falta alguém. E de repente, pelos corredores do palácio real, um som de moletas vai ficando cada vez mais forte, se aproximando, aquele barulho das moletas, e lá vem Mefibosete se aproximando, e de repente ele chega à mesa real. Imagine o rei dizendo: pode se assentar, meu filho, pode se assentar. A partir de hoje você faz parte da família. Amém. A partir de hoje você pode assentar-se conosco na mesa real. A partir de hoje você pode se banquetear, se alimentar conosco das benesses deste palácio. Irmãos, foi isso que Deus fez conosco pelos méritos de Jesus. Amém. Pelos méritos de Jesus, a nossa vida foi redimida, foi transformada. As marcas, as feridas que a vida nos fez, que muitas vezes nos intimidaram e muitas vezes nos fizeram ter dificuldades, complexos, coisas do tipo. Essas coisas foram sendo trabalhadas pela graça de Deus no nosso coração. Essas feridas foram sendo curadas, viraram cicatrizes que nos fazem lembrar das dificuldades, mas não dói mais, não fere mais, não sangra mais, não escraviza mais, não nos prostra mais. É uma nova vida. Amém. Eu me lembro de uma moça que se converteu a Cristo lá em Recife, seu nome Marta. Ela sofreu de paralisia infantil, a família é muito pobre, ela era vizinha da minha avó, morava numa comunidade carente, e os pais não tinham dinheiro para dar-lhe uma cadeira de rodas, e ela andava literalmente de 4. Marta entregou a vida a Jesus como Salvador. Ela tinha vergonha de sair de casa. Eu me lembro que meu pai, minha mãe, nós íamos visitar minha avó e eles pegavam a Marta, a gente ia para o mercado, para o supermercado, e as pessoas ficavam olhando aquela moça, as pernas pendiam frouxas, como a Bíblia diz, as pernas frouxas, e ela de 4 andando, um sorriso lindo, as unhas mais lindas que eu já vi na minha vida eram as unhas da Marta. O Espírito Santo restaurou o coração daquela moça. Ela tinha alegria, satisfação de viver. Porque a graça de Deus é poderosa para nos fazer superar nosso passado de deficiências. Eu me lembro de Agrinaldo Pedro Barbosa, na igreja de Santo André, esposo da irmã Helena. Irmã Helena, uma serva fiel do Senhor. O Agrinaldo não queria nada com Deus. Lembro que íamos fazer culto na casa deles, o Agrinaldo recebia-nos com um sorriso, pode ficar à vontade, sempre, aquela coisa toda. E quando a gente ia começar o culto, vamos orar, irmãos, o crente baixa a cabeça e fecha os olhos. Nessa hora o Agrinaldo ficava perto da porta. Esse era o Agrinaldo. Me lembro um dia de ir visitar a irmã Helena, e ele à mesa, eu à frente dele, e eu falando de Cristo, e ele dizia assim: pastor, é o seguinte, Deus é muito bom para os outros, para mim não. O meu Deus está aqui. Pegou um revólver, pôs em cima da mesa, esse aqui é o meu Deus. Agrinaldo, pernambucano, parecia um cangaceiro. Parecia um cangaceiro. Barbudo, lá de Caruaru, Pernambuco. Não gosto de pernambucano.
Eu não gosto de pernambucano. Brincadeira, eu sou pernambucano. Mas o fato, irmãos, é que Agrinaldo era sapateiro de profissão e vendia armas para complementar a renda familiar. Ele negociava armas de fogo. Era bravo, era temido, era justiceiro, era matador de bandido. Agrinaldo Pedro Barbosa. Um dia a irmã Helena me ligou. Disse: pastor, o Agrinaldo foi preso. Uns traficantes de droga queriam invadir a favela para tomar conta. E o Agrinaldo se uniu a mais 2 homens para defender a favela. Alguém ligou para a polícia, dizendo: vai haver um massacre aqui. A polícia veio. A polícia civil entrou, irmãos. Os policiais apaisando. Agrinaldo com os 2 viram os homens entrando, disseram: são os traficantes. Meteram bala na polícia. A polícia trocou tiros com eles. Os 3 foram presos. 15 dias depois, Agrinaldo podia receber visitas. E eu fui visitar o Agrinaldo na cadeia. Uma dica importante: quando você for a uma delegacia, vá com a melhor roupa que você tiver. A melhor roupa que um pastor tem é um terno. Eu coloquei o terno e fui visitar. Cheguei na delegacia, os policiais passavam: boa tarde, doutor. Boa tarde, meu querido. Achavam que eu era advogado. E eu soube disso depois. O carcereiro disse: sapateiro, teu advogado está aí. Eu estou livre. Me lembro de entrar naquela sala, grades, uma portinha. Quando abriu aquela portinha, não era o advogado, era eu. Agrinaldo, estou aqui para te visitar. Estamos orando por você. Agrinaldo não podia fugir. Eu podia orar ali quantas vezes eu quisesse. Agrinaldo não tinha porta de saída nenhuma. Foram 9 meses, 3 rebeliões. Me lembro de uma rebelião de presos, eu falando com aquele policial da tropa de choque, dizendo: eu sou pastor, tem um rapaz aí que eu estou visitando toda semana, o nome dele é Agrinaldo, o apelido dele é Sapateiro, você cuida dele lá. Pedi para um policial da tropa de choque cuidar de um preso. 9 meses. É o tempo de uma gestação, né? 9 meses. Me lembro nesses 9 meses de ir até o Agrinaldo para avisar que a mãe dele em Caruaru tinha morrido. Eu me lembro desse homem, parecia um animal na grade, revoltado, porque ele não poderia sepultar a sua mãe. 9 meses. 9 meses. Agrinaldo saiu daquela cadeia 9 meses depois, salvo por Jesus. Amém. Transformado pelo poder de Deus. Agrinaldo Pedro Barbosa. Batizei ele. Amém. E o Agrinaldo voltou a ser sapateiro, e o pessoal dizia: sapateiro, tem um 38 aí? Ele dizia: não, tem um 23. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Essa graça de Deus é poderosa para transformar qualquer pessoa. Amém. Não importa quem seja, não importa a sua trajetória, não importa o seu passado, não importa absolutamente nada. Se crer, terá a sua vida transformada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mefibosete saiu da terra do esquecimento para o palácio real. O passado ficou para trás. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas em terceiro e último lugar, a terceira e última verdade, não só é a que diz que não foi você que encontrou a graça de Deus, mas a graça de Deus é que encontrou você. Não só a que diz que a graça de Deus é poderosa para te fazer superar as tuas enfermidades passadas, as tuas deficiências passadas, mas também que
você não se beneficia da graça por causa dos seus próprios méritos, mas por causa dos méritos de outra pessoa. Davi, como lemos no texto, conhecia Jonatas, não conhecia Mefibosete. E por causa da sua amizade, seu amor a Jonatas, Davi vai em busca de Mefibosete. Ou seja, Mefibosete não foi parar no palácio pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de seu pai, Jonatas. A graça de Deus não nos alcança por conta dos nossos méritos. Nós somos miseráveis pecadores. Nós somos vermes que rastejam pelo chão. As nossas obras, diz a palavra, são como trapos de imundícia diante de Deus. Mas nós somos salvos pelos méritos de outra pessoa. Nós somos salvos pelos méritos de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. É por causa de Cristo. Louvado seja o seu nome. Aos olhos do sistema em que nós vivemos, a graça é injusta. E é injusta por quê? Porque ela não dá o que se merece. E ela dá o que não se merece. Aos olhos do mundo é assim. Pessoas podem dizer, mas como um matador de bandidos? Ele tem que morrer também. Mas a graça de Deus não funciona nessas categorias. Lembro de um outro caso de um rapaz que ficava num estacionamento em frente a um parque. Uma irmã da nossa igreja, Simone, trabalhava nesse parque. E esse rapaz olhava os carros, recebia ali uma moedinha e falava para os colegas dele quais eram os carros que tinham toca-fita. Ó, faz tempo, hein? Aqueles toca-fitas de marca. Eles roubaram. O rapaz era usuário de drogas, Adriano. E descobriram o esquema, expulsaram ele de lá. Ele atravessou a rua, sentou-se na calçada, ali na sarjeta, ele sentou-se lá e ficou chorando. A Simone, uma serva de Deus, atravessou a rua, porque é a graça que vai ao nosso encontro. E a graça é poderosa para superar as deficiências do nosso passado. Ela atravessou a rua e falou de Cristo para aquele rapaz. Ali, naquela calçada, o rapaz entregou a vida a Cristo. Na quarta noite, ela chegou na igreja contando a história e dizendo: o que a gente pode fazer? Ele está na rua. No outro dia, eu fui até lá, encontramos o Adriano. Conversamos com ele. Você tem família? Eu tenho um irmão aqui em Santo André, mas ele não me quer lá não, porque eu roubei a casa toda para trocar por droga. As coisas. Falei, vamos arrumar um lugar para você ficar. Arrumamos uma clínica. Desafio jovem. Ele ficou 6 meses lá. Eu ia visitar, o diretor dizia assim: pastor, ele não tem nada. Ele nem teve crise de abstinência. Ele usava cocaína. Ele não tem nem crise de abstinência. Ele nem parece que usou drogas. A transformação de Cristo na vida do Adriano foi tão imensa. Ele tinha um problema na perna. Era tudo que ele tinha. E ele dizia: pastor, eu não sinto vontade de usar nada. Eu amo a Cristo, eu sou de Jesus agora. Amém. Ao final dos 6 meses, eu disse: e agora? Nós temos que levar você para a sua família. Onde é que você mora? Ele disse: eu morava na cidade de Garça, interior aqui de São Paulo, Garça. Colocamos ele dentro de um carro e fomos para a cidade de Garça. Antes de chegar na casa dele, à tarde, passamos na igreja batista, a primeira igreja batista. Apresentei ele para o pastor: olha, cuida dele. Depois fomos até a casa, irmãos. Havia 9 anos que o Adriano tinha saído de casa. A irmã dele era pequena. Aquele rapaz, quando chegou, ele saiu entrando o portão adentro, abrindo a porta, entrando, correndo. A menina se assustou, já era uma moça. Se assustou. Aquele homenzarrão entrando, correndo, indo até a cozinha. E abraçou a mãe, ficou abraçado. Minutos, os dois chorando. Ela achava que o Adriano já estava morto. Tinham matado o Adriano.
Depois daquele momento, ficamos esperando o pai, porque foi o pai que o expulsou de casa. O pai. E ficamos esperando aquele homem chegar. O homem chegou. O homem chegou e quando viu o Adriano correu e abraçou aquele homem. Eles ficaram ali chorando. O Adriano, me perdoe, meu pai, me perdoe, meu pai. Agora eu sou de Jesus, eu sou uma nova pessoa. Amém. Nós deixamos Adriano lá. E Adriano sempre me ligava. Uma das ligações, ele disse, pastor, tem uma novidade. Fui diagnosticado com HIV positivo, AIDS, trocando seringa de heroína, de não sei o que, com os amigos. Ele contraiu o vírus da AIDS. Disse, pastor, o tempo que Deus me der nessa terra vai ser vivido para a glória de Deus. Irmãos, é isso que a graça de Deus faz. É isso que a graça de Deus opera. Nós não somos bonzinhos, não. Nós somos transformados pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém. Isso só é possível pelos méritos de Jesus, que lá naquela cruz de braços abertos bradou, tetelestai, está pago, está consumado. Acima naquela cruz havia uma placa em letras gregas, em letras romanas, em letras hebraicas, dizendo Jesus Cristo, Rei dos Judeus. O latim era a língua dos poderosos, o grego era a língua dos sábios, dos filósofos, o hebraico era a língua dos religiosos, pois ali, naquela placa, que era para ser uma ironia, havia uma grande verdade, para que religiosos, para que sábios, para que poderosos saibam que Jesus é Rei, e pelos méritos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a graça nos alcançou e nós fomos transformados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o seu nome. É por isso que você está aqui hoje. Amém. É por isso que você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. A palavra que é a expressão dessa graça que está indo até você. Dessa graça que é poderosa para te fazer superar qualquer adversidade, limitação, deficiência que você tenha na sua alma. Essa graça que é poderosa para te fazer assentar à mesa do Rei, como filho de Deus, como redimido, transformado para a glória e honra do Senhor, pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Você podia orar comigo agora? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esta maravilhosa graça de Jesus. Obrigado por Teu amor que veio até nós, que nos transformou, que nos deu uma esperança que não morre, uma esperança para além desta vida, a esperança que é Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Continue, por favor, de cabeça baixa, de olhos fechados. Pastor Fábio virá aqui, Pastor Lúcio virá aqui e vai nos conduzir. Continue em atitude de oração. Deus quer falar ainda com você. Se você está com seu coração contrito, Deus tem tocado no seu coração e você viu quão maravilhosa é a graça de Deus. Nós não merecemos nada além de um inferno, mas Deus, na sua infinita graça, nos dá o perdão e a salvação. Se você nesse momento está com o seu coração transbordante, querendo dessa graça, levante a sua mão e fala: pastor, ora por mim, eu quero o perdão de Deus, eu quero a salvação. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Levante a sua mão. Se você está aqui hoje à noite e ainda não é um crente, não é salvo, levante a sua mão. Amém? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Fala: pastor, ora por mim. Eu me enquadro nessa pessoa. Eu sou como qualquer um.
Eu preciso de Jesus. Tem mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu já vi vocês, tem alguém mais? Fala, levante a sua mão, eu quero orar por você. Fala, pastor, ore por mim. Eu entendi a mensagem, eu estou aqui, eu não sou crente, talvez eu conheça a Bíblia, eu frequento a igreja, eu sou de alguma religião, mas eu não sou crente ainda. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém mais? Tem alguém mais? Eu não vou demorar. Tem alguém mais? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela sua palavra que foi ministrada e guiada pelo teu Espírito Santo. Ó Deus amado, te louvo pelas mãos levantadas, que possam ter a certeza da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, por aquelas outras que talvez tenham ficado ali temerosas de manifestar. Nós oramos, ó Pai, que nos procure, queremos ajudar. Pai, que essas pessoas possam aproveitar a oportunidade enquanto é tempo. Sim. De crer em Cristo e ser salvo e transformado. Pai, obrigado por tudo, pela sua palavra. E nós, crentes, nós te louvamos, ó Pai, e dizemos, é verdade. Tudo vem do Senhor. E nós queremos viver para o Senhor. Nós te damos graças em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ebenezer. Vou convidar